desenhos. Geralmente, quando se trata de um longa animado, eles costumam ter um orçamento maior comparado a uma série com episódios. Isso, claro, se não for lançado para home video. Porém, existem certas empresas que são tão safadas que elas têm a coragem de lançar atrocidades como essas. Parece a dona. Sem o menor carinho e com o intuito de apenas lucrar. Elas devem achar que as crianças são burras, né? Se bem que elas não estariam tão erradas. Brincadeira. E como prometido, no vídeo de hoje iremos ver as piores animações de filmes. Tipo, as piores mesmo. É mesmo? Animações do submundo. Lembrando que eu já fiz 2 vídeos falando de séries com animações ruins, caso você queira se auto-torturar. Primeira animação da lista é Sir Billy. Se eu falasse que isso foi lançado em 2012, vocês acreditariam? E vocês acreditariam também que esse filme passou por um difícil processo de produção? Para dizer o mínimo, né? 7 anos de produção, tá ligado? Os caras estão me tirando. Para piorar ainda mais, esse filme foi o último filme estrelado por Sean Connery, que ficou famoso nos anos 60 por estrelar o famoso agente James Bond em 007. Baseado em um curta-metragem, a história dessa grande bosta gira em torno de um veterinário aposentado que é skatista. It's radical. Esse senhor, que vive em uma remota aldeia escocesa, embarca numa missão contra as autoridades para salvar o último castor da Escócia. Porém, a única coisa que não foi salva foi o próprio filme, que foi uma grande chacota pelos críticos que espancaram ele. Tanto pela sua animação retrógrada de péssima qualidade, quanto pela sua história simples e sem graça. E saber que Connery já morreu e esse foi o seu último trabalho, chega a ser bem triste. Outra animação que foi lançada no ano do fim do mundo é Food Fight, ou em português, A Guerra das Comidas. Olha, eu vou te falar, a história de produção desse filme consegue ser mais trágica do que a animação em si. O filme começou a ser produzido em 1999, mas em 2002 os HDs contendo o filme foram roubados, então ele teve que ser adiado várias vezes, e a empresa que teve que juntar o que sobrou para fazer o filme às pressas. E bom, era melhor ter cancelado. Basicamente a história se passa em um supermercado, que ao fechar, ganha vida. As prateleiras ganham vida. Como se a lógica já não tivesse ido pro além, nele temos um mascote de cereais que luta contra uma vilã maluca que tenta tomar controle do supermercado. Como se não bastasse essa história idiota, as cores horrendas e essa animação consegue ser mais feia que a do comercial da Dolly. Ainda temos insinuações sexuais, referências nazistas e personagens sofrendo ataques epiléticos. Olha o queixo dessa criatura, mano, parece 2 testículos. E apesar do filme ter várias vozes consagradas, é considerado um dos piores de todos os tempos. Vergonha. Desgraça! Mas com certeza não é pior que os filmes da Vídeo Brinquedo. Oh, não! Eu não vou citar um filme específico, e sim todos os filmes produzidos por essa produtora. Mas acredite ou não, ela nem sempre foi assim. A empresa já teve vários nomes e ela começou distribuindo desenhos para home video, como Sonic X, Luluzinho e um filme religioso chamado Reino Submarino. Esse último teve poucas vendas, porém isso mudou a partir do momento em que a Disney lançou Procurando Nemo, fazendo o filme vender como água. Vendo isso, a Vídeo Brinquedo teve uma ideia genial. Uma ideia genial e terrível ao mesmo tempo. Ela não só começou a distribuir, como também passou a criar seus próprios filmes. Filmes esses que eram cópias super baratas de filmes famosos, como Carrinhos, Abelhinhas, Robozinhos, Ratatouille, Ursinho da Pesada e entre outros. Cada um com a animação mais fodida que a outra. Esses filmes eram lançados para DVD com o intuito de confundir os pais mais burros e desavisados, para que eles acabassem comprando a cópia ao invés da versão original. E deu tão certo que ela exportou essa ideia pra gringa. Inclusive isso foi zoado em um episódio de Gumball. Com certeza isso é um filme pirata. Qual o problema com como ratatuar o seu panda? Use a sua arma secreta. Tá bom. Legal. Mesmo copiando na cara dura e sendo muito alvo de críticas, até hoje não se sabe se a produtora chegou a tomar algum processo. Porém, ela acabou fechando as portas em 2012. E hoje em dia só sobrou seu canal no YouTube, onde ela ainda posta algumas animações em 2D. Falando em cópias, vamos falar de uma cópia que não é exatamente uma cópia. Como assim? Não entendi. Super K é um filme indiano lançado em 2011. Em 2012 esse filme foi lançado nos States com o nome de
Kiara the Brave, com a arte da capa mostrando apenas a princesa Kiara, que nem é a protagonista do filme, cara. É só uma personagem secundária qualquer. Utilizando o mesmo método safado da vida de brinquedo de enganar os pais, confundindo eles com o filme Valente, que no original também tem Brave no título. Cria vergonha, cara. Porém, o filme em si não tem quase ou nada a ver com a produção da Disney e Pixar, e sim com a trama envolvendo uma criança indiana super poderosa que pode controlar o clima. Esse foi apenas um pequeno resumo, porque a história é bem chata e confusa, junto com essa animação porca e cagada com personagens feios e mal feitos. Happily Never After, ou Deu a Louca na Branca de Neve, é um filme que provavelmente muita gente deve ter um certo carinho por ele, até porque ele passava na sessão da tarde e tem uma história baseada em contos de fada contada de forma cômica, assim como a maioria dos filmes que lançavam nessa época. Mas ele foi um fracasso. E o que você faz quando o seu filme fracassa? Você lança uma sequência com animação pior ainda! Happily Never After 2, ou Deu a Louca na Branca de Neve, foi lançado em 2009. E essa é a animação do filme. A animação desse filme é tão inferior à do primeiro que, quando eu assistia na infância, eu achava que o 2 era mais antigo. E é claro que ele foi tão massacrado quanto o primeiro. E aqui fica uma regra para todos os filmes. Se sua sequência ficar pior que a da primeira, não lance. Mas se você acha que não tem como ficar pior... Hello? What's going on? Spider's Web: A Pig's Tale. É um filme de 48 minutos, com um CGI horrível, travadão e barato. Esto es una mierda. Olha só isso, mano, os cavalos não têm crinas! Uma dublagem podre que nem sincroniza direito com a boca e que passou uma lição de moral num tanto confusa. A história gira em torno das desventuras de Walt, um porquinho ingênuo e encrenqueiro que constantemente conta mentiras na tentativa de sair de qualquer situação que se encontre, para o desespero da sua amiga Tiffany, a aranha. Nesse processo, Walt conhece uma cobra que afirma ter grandes planos para o porco, quando na realidade ele só quer transformar Walt em bacon. Bacon. Que diachos eu sinto que eu já vi isso em algum lugar. Porque eu vi, esse filme não passa de uma cópia podre do livro de Charlotte's Web. E por sinal teve um filme live action lançado em 2006, mesmo ano que foi lançado essa animação. Coincidência? Acho que não! Stravinsky Under the Mysterious House é um filme religioso britânico lançado em 2012, que conta a história de animais que encontraram uma misteriosa mansão no meio da floresta, habitada por residentes estranhos, como um troll escocês, um violoncelo e um elfo que se transformou em uma lombriga gorda de tanto ler livros. No final das contas é descoberto que eles foram atraídos pelo Rei dos Ratos, que tenta controlar a mente dos animais fazendo-os ler livros para serem transformados naquela criatura medonha. Cabe a Stravinsky e a Rainha Escarlate dissolver os livros e salvar todos. Mano, olha a mensagem que esse filme infantil e religioso quer passar. Não leia livros, exceto a Bíblia. Eles podem sugar a sua alma. A verdade é que esse filme teria caído no buraco negro da obscuridade se não fosse por causa dessa criatura obesa que virou meme na internet. E que, por incrível que pareça, é a coisa menos estranha nesse filme. Falando em filmes que tentam converter as crianças ao cristianismo, mas acabam fazendo ao contrário, temos Joshua and the Promised Land. E mano, eu não sei o que dizer. Isso é mesmo um filme pra criança? A animação é tão macabra e os personagens são tão esquisitos que parece que eles estão nus. Os fundos são sem textura, sem vida, sem nada. Isso foi feito por uma empresa ou uma pessoa que acabou de sair da faculdade de animação. Lançado em 2003, o filme conta de maneira cômica algumas passagens da Bíblia. Nele, um jovem Joshua Carter recebe a visita de um anjo da guarda, que o leva em uma aventura no coração do Antigo Testamento, onde ele vive a vida do verdadeiro Josué. Nice graphic! Da travessia ao Mar Vermelho, através do deserto até para a Terra Prometida. E eu sei lá, mano. Isso aqui chega a ser um insulto ao livro de Josué, né? Porque, pelo amor de Deus! Wolf Traces Dinosaurs Land. Mano, quê? Como isso foi aprovado? Lançado? É uma abominação visual! Você se deparar com um filme desses, a primeira coisa que você tem que fazer é queimá-lo imediatamente. Lançado em 2004, a história, um grupo de pescadores acaba se perdendo no mar devido a uma tempestade. Com isso, eles acabam parando numa ilha, onde terão que lidar com uma série de perigos. Porém, o único perigo é você pegar câncer nos olhos após ver esse filme. E segundo o MDB, Mark Hamill só aceitou estrelar nesse filme porque ele precisava de dinheiro. O filme ainda por cima teria uma sequência, mas foi cancelado devido à péssima recepção do primeiro.
O primeiro devia ter sido cancelado imediatamente. E quem teve a ideia devia tomar um tiro. Brincadeira, gente. Brincadeira, calma. É só um filme. É isso, gente. Tem mais filmes aqui pra eu citar, mas quanto mais o vídeo é grande, mais dá trabalho de editar. Então deixa o like pra ter uma parte 2. É isso, gente. Fui.